de Israel, mas eles eram dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de fazer expiação para que vocês abençoem a herança do Senhor? Diga comigo: misericórdia. Mais forte. Olha, hoje à tarde eu falei sobre um texto, um versículo, em que o rei Davi tornou-se instrumento de dor. Instrumento de dor. Por quê? Porque ele havia dado uma brecha para o maligno Satanás jogá-lo contra Israel. Jogá-lo contra Israel. Eu mostrei para você o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Eu li agora 2 Samuel. À tarde eu falei sobre Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás empurra Davi, Satanás tenta Davi, e Davi conta os milhares de Israel, e a Bíblia nos diz que aquela contagem não foi para organização, mas foi para orgulho. E aí aquele orgulho tornou-se laço na vida de Israel. E agora eu comecei a pregação falando de uma outra passagem. Havia fome. Diga comigo: fome. Mais forte: fome. Mais uma vez: fome. Olha para mim. Quando a fome apareceu, o rei Davi perguntou a Deus: por que da fome? Porque ele sabia que havia uma aliança de Deus com o seu povo. Não existe fome em nossas vidas, não existe necessidade, existe providência, existe abundância. Quero ouvir um amém. Todas as vezes que entrar uma escassez na sua vida, Deus está querendo ou te empurrar para frente, ou te levar para novas posições, ou tem uma causa de alguma maldição que Deus quer expiar. Diga comigo: expiar. Não é ver, não é espiar no sentido de olhar, é espiar no sentido de cobrir a iniquidade. Põe a mão assim, ó. Põe a mão esquerda embaixo da direita. Diga: espiar. Diga: cobrir. Olha para mim. Hoje Deus vai cobrir todas as áreas da tua vida que ainda tem uma infiltração do maligno. Pode dar uma salva de palmas para ele. Hoje Deus vai fazer isso. Hoje Deus vai fazer. Davi perguntou a Deus: por que da fome? Por que da fome? Nós somos teu povo, nós somos o povo da aliança, da abundância. O que aconteceu? Olhe para cá, pergunte a Deus quando crises entrarem na tua vida. Pergunte a Deus quando conflitos entrarem na tua vida. Pergunte a Deus quando escassez entra na tua história, na tua família. Eu estou pregando a campanha das fontes abertas, mostrando que quando nós estamos, toda terça-feira, as igrejas estão entrando nessa campanha, mostrando que quando nós estamos na bênção, a fonte jorra. Olha para mim, sua fonte vai jorrar. Você não está entendendo? Sua fonte financeira vai jorrar, sua fonte emocional vai jorrar, sua fonte ministerial vai jorrar. Vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar. E aí, olha,
Aí Davi pergunta a Deus por que da fonte fechada, por que da fome, da escassez. Por que eu não tenho gente nas minhas células? Por que a minha equipe não cresce? Por que as minhas finanças não multiplicam? Por que eu estou ganhando hoje o mesmo tanto que eu ganhei o ano passado? Quantos creem que no final do ano teu salário estará dobrado 2 ou 3 vezes nesse ano? Duas, 3 vezes. Aí o rei Davi pergunta a Deus, olha para cá, Deus fala: você quebrou alianças. Uau! Você quebrou alianças. Como? Sim, senhor. Saul, quando governava, você tomou o lugar dele. Antes de você, o rei passado quebrou alianças que não poderia ter quebrado. Ele tocou nos gibeonitas que haviam feito pacto. Amigo, irmão, olha para mim. Quem está me ouvindo pela videoconferência, pela TV, pela rádio, escuta. Tem tanta gente que quebraram alianças com quem te ajudou. O pastor que estendeu a mão, o líder que te levou para morar na casa dele, pessoas que te discipularam, e depois rompe, quebra e sai achando que não vai dar nada. No mundo físico não dá nada não. No mundo espiritual, Deus fecha as portas. Só isso. Deus fecha a janela dos céus. E Davi fala: meu Deus, nós quebramos alianças com os gibeonitas, vamos chamá-los. E Davi traz os gibeonitas e diz: o que vocês querem para nos abençoar? Olha para mim, nunca cuspa no prato que você comeu, porque enquanto ele não te abençoar, sua vida não será aberta. Pode dar uma salva de palmas forte. Não faça isso. Enquanto ele não te abençoar, olha para cá. Você pode dizer, bispo, eu precisava me mover. Tudo bem, mas sem quebrar a aliança. Às vezes você não tem que ficar na mesma equipe sempre não. Seu pastor pode e deve te liberar para uma outra, ou para outra igreja da Sara, tem problema. Você não tem que ficar naquela posição o resto da vida. Seria ótimo que vocês crescessem juntos, mas às vezes isso não se permite. Agora, não rompa as alianças. Quero ouvir um amém? Não rompa suas alianças. Isso pode fechar o céu na sua vida. Como houve fome 3 anos. Vamos para o texto de 1 Crônicas, capítulo 21. O texto que eu li à tarde. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Aqui. Isso. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerá-los. E disse Davi a Joabe e aos príncipes: ide, contai Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. O que ele queria? Orgulho. Não era contar para organizar. Contagem para organização é abençoado. O problema é que ele queria contar para se ufanar. Olha o tamanho do meu império, olha o tamanho da minha nação, olha o tamanho do meu exército, olha o tamanho da minha igreja, olha o tamanho dos meus líderes, olha o tamanho da minha equipe. Diga comigo, está amarrado. Diga misericórdia. No versículo, vamos lá para frente. Versículo 10. Deus fala ao profeta Gade: vá, versículo 10, e diga a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolha uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse:
escolhe o que quiseres. 3 anos de fome, diga misericórdia. 3 meses na espada dos teus adversários, diga misericórdia. 3 dias da espada do Senhor, diga comigo, 3 anos de fome, mais forte, 3 anos de fome, diga demônios. 3 meses da espada dos homens, diga fofoca, confusão, perseguição, ou 3 dias de dor, espiritualmente falando. Davi falou, estou em angústia. Olha o versículo 12, 14, não, 13. Então disse Davi a Gade, eu estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não caia eu na mão dos homens, e muito menos dos demônios, né? Mandou o Senhor a peste a Israel, e caíram 70.000 homens. E eu te mostrei hoje, como é que pode um homem segundo o coração de Deus, de repente, traz dor a seu povo, machuca seu povo. Deus te chamou a mim, não para machucar o povo dele, para abençoá-los. Quero ouvir um amém? Agora, cuidado com as suas decisões. Decisões do líder afetam não apenas o líder, mas afeta toda a sua equipe, afeta a sua igreja, afeta a sua comunidade. Afeta a sua comunidade. E aí, 70.000 homens. Versículo 16. Davi levantou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, prostraram-se e desmorreram. Esse versículo aqui está fora de lugar. O versículo está fora do lugar. Aí Davi continua dizendo, eu sou o que pequei, eu procedi mal, mas essas ovelhas que fizeram? Seja tua mão, Senhor, Deus meu, contra mim e a casa do meu pai. Então o Senhor ordenou ao anjo que dissesse a Davi para subir e levantar um altar na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu e fez conforme a palavra de Gade. Virando-se Ornã, viu o anjo, os 4 filhos que com ele estavam, se esconderam. Eles estavam debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando, Ornã olhou e disse, saiu em terra, prostrou-se com o rosto em terra. Disse Davi, dá-me o lugar da eira pelo valor, para que eu edifique um altar ao Senhor, para que cesse a praga de entre o povo. Respondeu Ornã, tome para ti, faça o que o rei lhe parecer bem. Dou também os bois, as madeiras, a lenha, o trigo, eu te dou. O rei Davi disse, não, eu vou comprá-lo pelo preço justo. Eu não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi deu a Ornã 600 ciclos de ouro. Verso 26, Davi edificou o altar ao Senhor, ofereceu holocausto, ofertas pacíficas, invocou o nome do Senhor, que lhe respondeu dos céus com fogo sobre o altar. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. Nesse tempo, vendo Davi que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, ali ofereceu os seus sacrifícios. Eu quero uma salva de palmas, a palavra do Senhor. Esse texto é muito forte, é muito sério, é muito sério. Olha, o versículo primeiro começa com Satanás incitando Davi, tentando Davi. E eu te mostrei que na oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre 2 vezes o mal. Jesus fala, não nos deixes cair em tentação. Tentação é o mal dentro de nós. E livra-nos do mal, que é o mal fora de nós. Nenhuma força do mal vai entrar no seu ciclo de intimidade.
Deus não vai permitir que o mal seja dentro da sua casa, dentro dos seus amigos, dentro do seu relacionamento. Quero ouvir um amém? Amém? Então o versículo 1 começa dizendo que Satanás empurra Davi, incita o líder para o orgulho. Ele tropeça, ele conta o povo, mas aí ele é um homem que arrepende. Olha para mim, não importa quantas vezes você tropeçou, importa quantas vezes você está disposto a voltar para a unção de Deus na sua vida. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Davi não é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele não erra. Ele errava, estamos vendo erros dele, mas ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele conserta os erros que ele fez. Olha a lição, não é porque ele erra, mas é porque ele conserta, ele paga o preço, ele se humilha. Quantas vezes você tropeça? Os líderes tropeçam, eu posso tropeçar. Nós somos homens, os pastores, os bispos, os líderes. Nós não deveríamos tropeçar, porque um tropeço do líder machuca o povo. Mas acontece. Se acontecer, volta rápido. Vá buscar aqueles que tropeçaram. Quanta gente está hoje no carnaval que devia estar aqui? Quantos ex-líderes, ex-discípulos teus? Sabe por quê? Porque caíram no orgulho, caíram na grandeza. Mas o capítulo termina maravilhosamente. Termina dizendo que Davi descobre como aplacar aquela maldição, como apagar aquilo na sua história. E ele vê, ele estava orando, viu uma visão do anjo vindo, e o anjo pegou a espada, porque o anjo foi tocando as tribos do norte e do sul, até chegar em Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Deus, Jerusalém era onde estava o tabernáculo. E o anjo pega a espada